Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Quem me conhece sabe que eu converso a respeito de tudo por aqui. E hoje eu estava orando e Deus falou tão forte comigo que eu precisava compartilhar. E eu gostaria de ler lá em Crônicas 7:14, que diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu estava orando, pedindo para Deus unir mais as pessoas, porque a gente está em quarentena, mas não é todo mundo que está unido. Eu estava falando com Deus, pedindo a Deus para que a igreja permanecesse unida. E Deus começou a falar comigo nesse versículo, porque o povo não tem clamado a Deus. A gente tem enfrentado uma quarentena e tem muita gente que ainda está brincando com as coisas que era pra gente levar a sério. E às vezes a gente não tem sentido a presença de Deus, porque a gente não tem clamado, a gente não tem se convertido dos nossos maus caminhos. A gente tem vivido com o pecado como se o pecado fosse normal. Somos pecadores, estamos nos acostumando com o pecado. Não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer manifestar a sua presença, só que tem regras. Não, a gente não pode querer que Deus faça as coisas sem antes a gente se pôr no nosso lugar, sabe? E Deus começou a falar comigo que o povo não tem mais clamado nem pela presença dele, sabe? Não tem clamado porque o povo tem se acomodado em cima dos pecados. E às vezes a gente não entende assim que ser pecador não é sinônimo de viver pecando. Pecador é entender que você vai cometer alguns pecados, mas você não pode se acostumar com o pecado. Você não pode levar isso como padrão de vida, porque isso vai te afastar da presença de Deus. E Deus é bom. Deus, ele é tão bom que ele diz que se o povo clamar, se arrepender disso tudo que o povo tem feito, ele vai vir, vai sarar a terra. E a gente tem buscado cura, mas a gente tem buscado cura só na ciência. Não, porque os médicos são usados por Deus. Claro que sim, eu concordo com isso, mas primeiro tem que ser Deus. A gente tem que buscar Deus, a gente tem que entender o porquê da permissão de Deus em relação a tudo isso que tem acontecido nos nossos tempos, sabe? Não é se acostumar com tudo, não, que daqui a pouco alguém encontra alguma cura. Será que é isso que Deus quer pra gente? Será que é isso que Deus está propondo diante dessas situações? Pra gente tem sido mais fácil ficar parado, preso na monotonia da vida do que buscar a Deus por melhoras, por mudanças, que a gente não seja esse povo frio, sabe? Que a gente realmente busque a Deus, não para Deus satisfazer o nosso ego, não, porque Deus vai nos ajudar, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, não, mas pela presença dele. É a presença dele que precisa suprir os nossos corações, porque sem isso a gente vai se acomodar, a gente vai se aprisionar sem perceber que é preso. É igual quando Jesus fala com um certo povo que somente ele poderia libertar o povo. E aí aquele povo começou a falar, mas a gente não é escravo, a gente não é nada. E aí Jesus disse, quem vive pecando é escravo do pecado. Que a gente venha permitir que Jesus nos liberte. E que nem nesse versículo diz, né? Que se a gente chamar pelo nome do Senhor, se a gente se humilhar e orar, buscar a face dele e se afastar dos maus caminhos, ele vai vir, ele vai ouvir, vai sarar a gente, vai curar a terra, sabe? Que a gente venha viver diante disso. A gente tem vivido uma frieza espiritual muito grande. E se a gente permitir isso, achar que é normal, que não vai melhorar, a gente vai para abismo abaixo. Que a gente não venha ser desse povo, sabe? Mas que realmente a gente venha buscar a face de Deus, pedindo para ele orientar. Porque às vezes a gente nem sabe o que a gente tem feito de errado, porque o pecado aprisiona a gente, a ponto da gente achar que não, isso é normal. Não, todo mundo faz, não tem nada a ver. Só que se a gente clamar por ele, ele vem e liberta a gente. Ele começa a mostrar do que a gente precisa ser livre, pra gente primeiro dar o primeiro passo, e depois ele vir libertar, curar, sarar. Fique com essa palavra, eu espero que Deus fale ao seu coração, assim como ele falou muito comigo. E o que eu não consegui falar, que você busque a Deus, que você reflita nessa palavra, nessa passagem, e que o Senhor venha acalmar o seu coração, venha cuidar de você e da sua família, assim como ele já tem feito.
Fiquem com Deus.